Bom, pessoal, eu quero trazer um outro tema agora e retomar a conversa e jogar aqui para o nosso quintal de novo. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, retornou às atividades nesta segunda-feira e falou sobre os casos recentes de violência envolvendo policiais no estado. Vou conversar com o Misael Mainetti, que vai trazer os detalhes para a gente agora. O Misael, e diante disso, o nome de Guilherme Derrite, secretário de Segurança Pública, entrou no foco. E também um questionamento se haveria a possibilidade de uma troca nessa secretaria por conta disso. O que o governador disse? Como ele se posicionou? Fala aí. O governador descarta aí a demissão de Guilherme Derrite, ele que é o secretário de Segurança Pública do estado de São Paulo, e em carta aberta, a mãe desse estudante que foi morto, em novembro do ano passado, a Silvia Mônica Cárdenas Prado, ela pediu a demissão do secretário, além de ter ali feito várias críticas, dito também que o governador Tarcísio de Freitas está sendo arrastado para uma vergonha estadual e nacional. Mas ele descarta a demissão de Guilherme Derrite, porém ele disse sensibilizar com a dor dessa mãe, com a busca por justiça, e também afirma que os envolvidos no caso, os 2 policiais militares, devem ser punidos. A gente tem a fala de Tarcísio de Freitas, do Republicanos. Acompanhem. Não pretendo fazer mudanças por hora, é claro que a gente se sensibiliza com a dor dessa mãe, com a dor do pai. Eu entendo as manifestações que eles têm emitido, são perfeitamente compreensíveis. Acho que no lugar deles eu estaria procedendo da mesma forma. Existe um desejo de ver justiça. Eu acho que essa justiça tem que acontecer e vai acontecer, porque os responsáveis serão apresentados à justiça, irão a julgamento. Então é perfeitamente compreensível e, obviamente, isso provoca a reflexão. Nós temos que refletir, sim, sobre procedimentos, sobre conduta, sobre política de segurança pública, sobre efetividade das políticas, para que a gente possa cumprir o papel que é de proteger a sociedade como um todo. Recentemente, o governador Tarcísio de Freitas disse que está aberto a ouvir mais especialistas em segurança pública para pensar em novas situações, pensar em novas estratégias. Ele também falou sobre refletir em relação a procedimentos, condutas e a efetividade das políticas de segurança públicas adotadas pelo estado de São Paulo. Ainda sobre esse caso, Silvia Mônica, só para complementar, na semana passada, para completar as informações, ela fez essa carta aberta, falou em coletiva de imprensa, com jornalistas sobre o filho dela, que foi assassinado em novembro do ano passado. Depois de dar um tapa no retrovisor de uma viatura, o filho dela estava alcoolizado e ali na ocasião ele morreu. São cenas difíceis de assistir, eu tive que assistir para fazer a reportagem, Agora as câmeras corporais foram liberadas, as imagens dessas câmeras corporais usadas pelos 2 policiais militares, e depois dessa liberação, ela fez essa carta aberta criticando Guilherme Derrite e também pedindo providências a Tarcísio de Freitas. Continuamos acompanhando a situação. Evandro. Muito obrigado, viu, Misael Mainetti? Um abraço para você. Aproveitando que a gente está falando de Tarcísio de Freitas, o governador prometeu um esforço nas investigações sobre um ataque contra um assentamento do MST que aconteceu neste fim de semana no interior de São Paulo. Vamos ver um trecho. A Polícia Civil imediatamente deflagrou aí uma operação. Por meio da coleta de depoimentos das testemunhas, foi possível chegar num dos atiradores, uma das pessoas que participou do atentado, que é o Nero do Piseiro. Então esse elemento já foi preso, outro atirador já está identificado. A gente já tem feito buscas, que é o Ítalo. Esses 2 estão com mandado de prisão expedido e, de certa forma, esses 2 vão ajudar a buscar também os outros que participaram. A gente tem veículos que já foram identificados, que estiveram no acampamento, e vamos fazer todo o esforço para elucidar esse caso e apresentar à justiça os responsáveis por esse ataque terrível. Esse retorno do governador Tarcísio de Freitas, eu vou pedir que vocês tragam, então, a tarde relacionada ao tema que o Misael Mainetti estava contando para a gente aqui, sobre um possível derretimento de Derrite, ou uma fritura de Derrite depois dos casos envolvendo violência policial. E eu quero saber de você, Piperno, se de fato o nome de Derrite, mesmo com o governador dizendo que não, continua ali na frigideira, e se, a partir do momento que imagens vierem à tona, como está acontecendo agora no caso do estudante, se isso coloca o governador no cantinho ali de questionamento sobre a maneira como ele está lidando com a segurança pública aqui no estado de São Paulo.
derrete. Acho que é isso que você tentou dizer. Mas, de qualquer forma, eu acho que São Paulo tem, além de uma Secretaria da Segurança, a Secretaria também da Truculência. Então, não acho que ele faça um bom trabalho, sou crítico, já falei isso muitas vezes. Agora, eu entendo a dificuldade do governador Tarcísio em lidar com isso, porque o Derrite é uma figura que tem o aval da direita radical, que, sem dúvida nenhuma, foi importante na eleição do Tarcísio. Então, é alguém em relação ao qual o governador não pode mexer agora. Não tem como chegar e falar, não quero mais, eu quero mudar a polícia e o Derrite está na rua. Não, ele não vai conseguir fazer isso. Politicamente, para ele, seria uma operação extremamente complicada. Eu acho que o Derrite só sai de livre e espontânea vontade, se achar que as pressões são fortes, enfim. Mas o fato é que, por uma ação do governador, acho que o Derrite fica até o final. Ou pode haver também aquele teatrinho, né? Olha, o secretário veio até mim e pediu para sair diante de todas as situações, né? Quando, na verdade, já pode ter sido negociado entre todos ali. Agora, 5h28, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco espero 6, não saiam daí. Fala, Gani, como é que você avalia a relação do Derrite hoje com o governador? E a gente está falando de um tema que foi e é o principal de Tarcísio de Freitas, que é a segurança pública. Ele apostou muito nesse nome e neste tema para chegar a esse cargo e para se manter bem avaliado nele. O que esses casos podem mexer nesse cenário? Olha, eu vejo aqui assim, vamos separar a questão em duas partes. A primeira parte é que o governo do estado faz um bom trabalho no combate à criminalidade na segurança pública. Essa é a primeira parte da história. Agora, a segunda parte da história é que tem saído aí na imprensa algumas imagens de um excesso de uso por parte, um excesso de uso da violência por parte dos policiais. E isso pode determinar ou não a permanência do Derrite no cargo. Até então, de acordo com essas imagens que saíram, o governador Tarcísio entendeu que era melhor mantê-lo no cargo, seja porque está fazendo um bom trabalho contra os bandidos, seja pela questão política que o Piperno trouxe. Mas, se saírem novas imagens, né, manchando aí a imagem da polícia por um grupo de policiais, aí a situação política de Guilherme Derrite pode ficar insustentável e a realidade acaba se impondo e o Tarcísio seria pragmático nessa situação. Como é que você avalia, Segré? Bom, num país em que a incompetência não é punida, nós temos um ministro, uma ministra de Meio Ambiente que propiciou a maior queimada dos últimos muitos anos, inclusive dos 7 últimos anos mais ruins, 6 foram atribuídas a cargos que ela mesma ocupava. Estou me referindo à ministra Marina Silva. Então, o fato de não cumprir com a sua gestão não deveria ser um motivo para demissão. Não estou defendendo ninguém, mas estou tentando colocar uma isonomia no meio. Ou seja, se temos que aceitar a demissão de Derrite como secretário de Segurança, deveríamos inclusive pedir também a demissão de Marcelo Werner, que é o secretário de Segurança Pública da Bahia, que tem a polícia mais letal de todos os estados brasileiros. Se o Werner sair, eu apoiaria, então, que saísse outro que estivesse numa situação parecida. Mas até que a polícia de São Paulo não tenha a mesma letalidade ruim que a Bahia, bom, então, se o secretário de Segurança Pública, que grande parte da nossa audiência nem saberia, chama Marcelo Werner, W-E-R-N-R. Se ele se mantém no seu cargo, por que o Derrite deveria sair? Não consigo entender por que um é ruim, tendo uma letalidade menor, mesmo que com casos muito complexos e lamentáveis, que o outro que tem uma letalidade maior, mas continua e ninguém fala dele. Ninguém está pedindo a demissão do Marcelo Werner. Então, me parece que se tem um argumento para um, deveria ter argumento para outro, inclusive também para a ministra Marina Silva, que foi muito incompetente na sua gestão. Piperno, essa balança que o Segré colocou aqui para trazer ambos os casos faz sentido para você? No caso do secretário da Bahia, é evidente que a segurança pública da Bahia não é nenhum modelo. Então,
Se a gente for discutir a segurança pública da Bahia, é evidente que tem que cobrar o secretário também, até porque lá a taxa de letalidade é muito alta. Aqui em São Paulo aumentou um monte. Então, não dá para manter esse incompetente à frente da Secretaria de Segurança Pública. Mas então vamos pedir a demissão também do secretário de Segurança Pública da Bahia ou só de São Paulo? Não, por que não? Tá bom. Agora, a letalidade também aumenta porque é uma percepção maior de enfrentamento ao crime organizado aqui em São Paulo. Então é natural que uma parte dessa letalidade seja devido a confrontos. O crime organizado aqui em São Paulo, Alan, ele tem sido combatido já faz tempo. Aliás, nos últimos 10 anos, pelo menos, a taxa de homicídios aqui em São Paulo vai caindo. E não é, por exemplo, virtude do atual. É um processo que já vem de há muito tempo. É a polícia que mais investe, é a polícia mais equipada e a polícia mais treinada para isso.